fez uma leitura transversal de um tema que é transversal a toda a obra do Padre Cerqueira, mas essa transversalidade não é linear, é como uma espiral no sentido do aprofundamento. Muito obrigado, Sr. Fernando Henriques, e agora daria o microfone. Portanto, como podem ver, eu não sou o professor António Pedro Mesquita, mas estou aqui em sua representação e, portanto, eu passarei de imediato a minha voz para as palavras de António Pedro Mesquita. Quando Maria Leonor Xavier me desafiou para participar nesta edição do Florilégio Medieval dedicada à figura e ao pensamento do Padre Cerqueira Gonçalves, pensei de imediato de que modo gostaria de o celebrar e homenagear evocando Cerqueira Gonçalves, o professor. Mais difícil foi decidir qual a melhor maneira de o fazer. Após reflexão, concluí sem surpresa que a melhor maneira seria, de certo, pedir a um estudante dele para o fazer. Mas como? De repente a resposta pareceu-me óbvia. Qual a melhor maneira para mim, Pedro Mesquita, de evocar Cerqueira Gonçalves, o professor, se não pondo a falar Pedro Mesquita, o aluno? Atingida esta primeira iluminação, a descoberta do como, por incrível que pareça, impôs-se naturalmente. À época em que frequentei o mestrado em Filosofia, há já uns afrontosos 30 anos, havia uma prática consolidada em todos os seminários que nessa altura se ofereciam e que consistia em começar cada sessão por apreciar um relatório ou sumário bem desenvolvido da sessão anterior, chamado, sabe-se lá porquê, protocolo, o qual era elaborado rotativamente pelos mestrandos. No meu mestrado, fui aluno do Padre Cerqueira uma primeira vez no seminário base, o único obrigatório que não existia, que então existia, aliás, de metodologia do trabalho filosófico no ano letivo de 1986-87. Que o Padre Cerqueira tenha aceitado reger um seminário com semelhante título e semelhante desígnio subjacente é seguramente não uma ironia do destino, em que o próprio não acredita, mas o resultado de uma intenção deliberada. A intenção de desafiar o título e desconstruir o próprio seminário, até que no final não restasse sombra de metodologia, nem, sobretudo, sombra de desejo de tê-la no espírito dos filosofantes. Algumas coisas. O resultado foi atingido, pelo menos por mim, a quem, depois de uns bons meses a tentar simplesmente perceber de que é que o professor estava a falar e o que é que ele queria dizer, consegui finalmente penetrar no seu pensamento e tão duradouramente o assimilei que ainda há uns anos, quando naveguei rumo ao norte e fui dar aulas numa outra universidade, era no seu magistério presencial, direto e oral que me inspirava, mais do que em qualquer um dos seus escritos, para me desempenhar de uma cadeira de seminário de estudo orientado, no fundo uma variante de metodologia do trabalho filosófico, de que me encarregaram. Pois bem, em homenagem a esse magistério presencial, direto e oral, que tanto me marcou, o que aqui trago é justamente um pedaço dele. Esta é, com efeito, a reprodução sem emendas, ou como agora se diz, uma versão não editada, de um desses protocolos, no caso, o relativo à sessão de 13 de janeiro de 1987. Limitei-me a introduzir uns poucos esclarecimentos relativos a nomes próprios e a fazer umas pequenas supressões sempre devidamente identificadas. Reparar-se-á que, não por acaso, o nome do professor nunca aparece e, no entanto, o professor está por todo o lado. O Padre Cerqueira, que espero reconhecerá como seu muito do espírito da orientação e do ensinamento, não reconhecerá de certo a letra e o estilo, que, para lá de tudo, eram os meus. Na sua ingenuidade um pouco afetada e até frequentemente a roçar o pomposo, havia o genuíno propósito de reler em perspectiva cerqueiriana a sessão que me havia tocado registar
e reconciliar nessa clave as posições, como no próprio texto se diz, discordantes, que nela se tinham feito ouvido. Por isso, para mim, que trabalho sobre a história de uma época filosófica cujo legado chegou em boa parte até nós através das vozes de terceiros, não posso deixar de encarar esta prosa como um fragmento de uma obra felizmente não perdida do professor Cerqueira Gonçalves. E o que vou passar a ler é justamente esse protocolo redigido por António Pedro Mesquita. Protocolo da sessão de dia 13 de janeiro de 1987. Ora bem, o tema orientador da sessão de 13 de janeiro foi o tema da filosofia. Mais concretamente, tratou-se de tentar determinar o sentido da filosofia enquanto problema hermenêutico que presida a identificação de um texto como texto filosófico. Como seria de esperar, as intervenções foram de algum modo discordantes e ficaram-se mais pela enunciação de certas pistas conducentes a uma resposta do que por alocuções conclusivas. Todavia, referiram-se genericamente 4 atitudes possíveis perante esta questão. 2 apontadas pelo Pedro Viegas, a título de vias tradicionais para a solução do problema, 2 enunciadas pelo José Manuel Martins e pelo autor destas linhas, como outros tantos modos de encarar o próprio problema. As 2 primeiras são as seguintes. A possibilidade de uma resposta por recurso à tradição, resposta em que a filosofia seria então o que tem sido, isto é, os grandes problemas da filosofia, ou aquilo que a especifica enquanto atitude teórica, e a possibilidade de uma resposta baseada em pressupostos, também aludida pelo José Luís Câmara Leme, por outras palavras, uma resposta que diz o que a filosofia deve ser. As outras 2 posições referidas foram a de Heidegger, para quem a pergunta pelo sentido da filosofia se não responde por um dizer, mas sim por um fazer. Isto é, para quem a interrogação o que é a filosofia não é uma questão da filosofia, mas a própria filosofia. E aqui entende esta pergunta como o lugar de uma intuição que visa explicitar-se, ou seja, como um momento de paragem que apela para a própria experiência da filosofia. O que ensaiaremos fazer neste protocolo, na impossibilidade de recuperar a vivacidade com que o debate decorreu e de apontar cada um dos seus momentos, é tentar problematizar as 4 atitudes referidas, visando não propriamente integrá-las no que efetivamente se passou, mas recriá-las da forma como elas se nos afiguram. A questão sobre o que é a filosofia é um problema a vários títulos decisivo. É-o, em primeiro lugar, por ser um problema inerente à própria especulação filosófica. É-o também por se tratar de uma questão que só tem sentido radical quando brota do pensamento de um filósofo. Com efeito, a pergunta pela natureza da filosofia, quando é verdadeiramente fundante e institutiva, não busca definições já feitas, nem se satisfaz com uma simples curiosidade. Nasce de uma necessidade interna da própria filosofia e, portanto, só é radicalmente formulada por aquele que está perante ela como filósofo. Dito por outras palavras, só sendo verdadeiramente filosófica, esta questão pergunta realmente pela filosofia. Mas se assim é, se ao filósofo que pertence essencialmente interrogar pelo sentido da filosofia, há algo nesta pergunta que a torna desconcertante. Como é que é, com efeito, aquele mesmo que se declara filósofo, que vem assim declarar o desconhecimento em que está sobre aquilo que o faz ser e declarar-se filósofo? Passa-se com esta questão o mesmo que aconteceria a 2 interlocutores que, falando durante horas a fio, chegassem finalmente à conclusão de que não sabiam o que significa falar. Dificilmente alguém que os estivesse a observar poderia intervir em seu socorro, senão esclarecendo que falar era isso
que ambos tinham estado a fazer. Isso que de repente se havia interrompido para dar lugar à interrogação sobre o significado da palavra falar. Do mesmo modo, quando a filosofia se detém na pergunta sobre a sua própria natureza, parece imediata a resposta. A filosofia é isto que tem sido de há 20 séculos para cá. Num caso como noutro, o problema está aparentemente em que aquilo de que se fala não é diverso do próprio falar. Isto é, em que aquilo que é interrogado se manifesta na própria interrogação. Nesta medida, é a própria filosofia que interroga quando alguém se interroga pelo que é a filosofia. A sua natureza mostra-se na pergunta que a interpela e, de modo genérico, em toda a tradição que tal pergunta supõe. Diz-se então que a resposta à pergunta sobre o que é a filosofia não é uma resposta que diz, mas sim uma resposta que mostra. Isto é uma resposta que se vira para a pergunta e que a aponta, dizendo: és tu mesma a resposta, tu que perguntas. Não é, pois, a pergunta pela natureza da filosofia que ganha sentido radical ao brotar do pensamento de um filósofo. É, ao contrário, a própria pergunta, quando radicalmente formulada, que faz do que a formula um verdadeiro filósofo, no sentido daquele através de quem a filosofia se realiza. Isto, se quando a filosofia pergunta pela sua natureza, está agindo de boa fé, isto é, se nessa pergunta há realmente o espanto de uma ignorância subitamente assumida. Mas será realmente assim? Não será que tal pergunta não é nem de ignorância, nem de boa fé, como também não é de retórica nem de má fé, porque não é sequer uma pergunta? Será que por detrás da pergunta se não oculta uma afirmação insidiosamente escondida, a afirmação do seu estar ali e o desabafo de um querer ser mais? Na verdade, se a filosofia pergunta pelo que é porque não é já aquilo que era. Se ela faz a pergunta, é porque quer ser diferente do que tem sido. E ao querer sê-lo, é já diferente do que foi. A pergunta não é mais do que a explicitação da diferença puramente intuída e, ao mesmo tempo, a instituição do espaço dessa diferença. É, portanto, quando se firma na pergunta pelo seu ser essencial que a filosofia se afirma como um estar radicalmente novo. De certa forma, de cada vez que o filósofo interroga o que é a filosofia, proclama aos quatro ventos que a filosofia está ali e que finalmente vai ser o que deve ser. A interrogação não se prende, pois, com o passado, aponta muito mais para o futuro. Ela não busca apenas o que tem sido, mas muito mais o que deve ser. Muito mais do que o já realizado, a filosofia é o sempre por realizar. A filosofia remete, não repete. É por isso que toda a resposta à pergunta, mesmo quando aparentemente retoma o já dito, representa um dizer novo na filosofia. E assim a filosofia acaba por responder fazendo. Tal como o oráculo de Delfos, a filosofia responde não pelo que fala, nem pelo que cala, mas pelo que indica. E visto que todo fazer excede sempre o dizer, não é só dizendo que ela faz, mas é também fazendo que ela se diz. A própria natureza do fazer fica sempre por dizer. Muito obrigada pela vossa atenção.